Olá, amigos e irmãos, em Cristo Jesus, eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa. Como sempre, há muitos anos, eu levanto bem cedo para ler e gosto de ler. Ler para compreender, ler para ser moldado e ler para servir. Eu gosto de ler, eu gosto de ser útil. Então, eu procuro ler bastante, compreender bastante. E uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos, ouvir. Quando nós ouvirmos, nós conseguimos entender a dor do outro, o que o outro sente. Quando não ouvimos, nós ignoramos o sofrimento do próximo. Então, ouvir faz muito bem. Estou lendo um livro, esse livro aqui, o livro A Dor da Liderança. Sabe que lições para o crescimento, Samuel R. Chandler. Enfim, eu tenho um ponto importante que o escritor colocou aqui, que é esse que está aqui em cinza é uma experiência de vida que ele passou, que ele destacou. E ele coloca como título aqui A Lepra da Liderança. Nós devemos abraçar a dor e queimá-la como um combustível para a nossa jornada. Enfim, ele fala de uma experiência que ele teve, com um amigo que era o seu mentor, de uma igreja lá nos Estados Unidos de Oklahoma, tá? Ele começa assim, deixa eu ver se eu consigo sublinhar ou seguir aqui a leitura, tá vendo? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que é mais fácil para nós podermos... essa caneta aqui, deixa eu ver se a ponta dela aqui tá melhor. Fica melhor para poder a gente marcar, que essa caneta aqui é do meu iPad, vamos lá. Aqui, nessa parte, ele está dizendo: antes de começarmos a live da igreja, que aqui é Shurk, a live Igreja TV, a live igreja.tv, ou seja, liveshurk.tv. Em 1996, um dos meus modelos a seguir no momento. Vamos lá, vamos continuar a leitura. Tem alguém batendo ali, né? Deixa eu ver que horas são. Vamos seguir. Um dos meus modelos a seguir no ministério me disse que tinha uma promessa única para mim. E lembro-me de pensar que ele prometeria algo encorajador. Como Deus faria mais através de mim do que eu pensaria ou pensava ser possível. Pendurado em cada uma das suas palavras, esperei ansiosamente sua promessa de boas novas, pausando como se fosse um efeito dramático. Meu mentor disse, lenta e sobriamente: a única coisa que eu posso garantir é que Deus vai te quebrar. Ótimo. Isso não era o que eu queria ouvir. Acho que ninguém quer ouvir, né, irmãos? Mas suas palavras não poderiam ter sido mais verdadeiras. Ao longo dos 12 meses seguintes ou mais, Deus começou a fazer um trabalho profundo na minha alma.
Esse não era um trabalho resultante do tempo dedicado à sua palavra ou à oração, mas era um trabalho decorrente de dor, mágoa, decepção e traição. Grave isso aqui com vocês, que um líder pode sofrer. Ele pode sofrer dor, mágoas, decepções e traições. Tá certo? Se você pensa em liderar e não quer sofrer estas coisas, então você tem que repensar a sua forma de liderar, porque o líder, ele não tem como evitar a dor, não tem como evitar mágoas, não tem como evitar decepções e nem traições. Outro ponto aqui no texto dele. Grande parte da dor que experimentamos com a igreja poderia ter sido poupada se eu tivesse sido um líder melhor. Mas na jovem idade de 28 anos, especializei-me em tornar as coisas fáceis mais difíceis. Para começar, entrei em pânico e contratei funcionários que eu não deveria ter contratado. Dentro de um ano, tive que substituir quase todos os membros da equipe que eu trouxe. Juntamente a maioria dos nossos principais voluntários. Se você já despediu alguém, então conhece a dor de olhar para os olhos de alguém de que gosta e dizer-lhe que ele não pode mais continuar empregado. Nem consigo lembrar quantas lágrimas derramei e com que frequência não consegui segurar a minha refeição por causa da agonia envolvida com a remoção de pessoas que eu amava dos seus papéis de ministério. Então, bora para frente. Outro grande golpe veio logo depois que lançamos nosso novo ministério de pequenos grupos. Com pouco mais de 100 pessoas, chegamos à nossa igreja. Ficamos emocionados por começar alguns grupos para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente e a desenvolverem relacionamentos mais profundos umas com as outras. Um grupo em particular explodiu com um crescimento para 30 ou mais pessoas por semana. O líder era meu amigo, mas a nossa teologia diferia em uma área importante. Pedi-lhe que não ensinasse sobre esse assunto, mas ele continuou a ensinar sobre esse assunto semanas após semana, porque eu acreditava que o que ele estava ensinando era perigoso. Implorei que parasse e ele me chocou dizendo que simplesmente levaria o seu grupo e começaria a sua própria igreja. Não tínhamos nem um ano de idade e experimentamos o que se assemelhava a uma igreja dividida. As pessoas escolheram seus lados e muitas ficaram presas no fogo cruzado. A nossa pequena igreja atingiu uma mina inesperada. Mina que se fala no exército é a mesma coisa que se pisar numa mina terrestre. Que me deixou cambaleando. Perder as pessoas que nos ajudaram a começar a igreja foi um grande golpe. Perder a amizade foi ainda mais difícil. Mas nada se compara a perder meu mentor no ministério, porque respeito a família. Aliás, por respeito à família, não vou entrar em detalhes. As partes dessa história que ninguém sabe senão meu amigo, minha esposa e eu. E manteremos isso dessa forma enquanto vivermos. Meu mentor e melhor amigo foi um dos homens de Deus mais incríveis que conheci. Infelizmente, ele lutou com a depressão
e foi atormentado pelos pecados do seu passado. Quando tive de confrontar meu amigo, que a leitura demora, só que deu 10 minutos. Meu amigo, meu herói com algo com que ele precisava lidar. O encontro azedou. Depois de explodir comigo, ele saiu do quarto e disse-me coisas que tenho certeza que desejou não ter dito. Assumi o que teríamos a chance de resolver as coisas. Essa chance, contudo, nunca veio. Sua esposa me chamou dias depois, em pânico, explicando que ela encontrou seu marido morto, pendurado em uma corda amarrada em torno de uma viga, em sua garagem. Alguns dias depois, sobrecarregado com coisas que nunca poderia revelar sobre as suas lutas, eu oficiava o funeral do meu melhor amigo e mentor. Esse evento mudou minha vida para sempre. A promessa de que Deus me quebraria era verdadeira. Comecei confiante, corajoso e cheio de fé. Um ano depois, na fábrica da nossa igreja, perguntei-me por quanto tempo mais eu poderia continuar. Perguntei a Deus, né? Se liderar uma igreja fosse sempre tão difícil assim, eu não sabia se tinha, tá desfocado, né? Eu não sabia se tinha o que era necessário para ser um pastor. Algum tempo depois eu estava em uma conferência de pastores, ainda sangrando espiritualmente pelas recentes feridas. Sentado na segunda fileira, chorei durante toda a palestra dada pelo Dr. Sam Shint. Ele explicou que os melhores líderes tiveram de suportar mais dor e que muitas pessoas nunca poderiam ter mais, poderiam ter mais influência porque não tinham um limite de dor de liderança grande o suficiente. O Dr. Chand explicou: se você não está sentindo dor, você não está liderando. E foi assim que comecei a aprender as lições que acredito que Deus queria ensinar-me. Aqui estão algumas coisas que Deus me mostrou sobre a dor. Quanto mais evito um problema, quanto mais evito um problema, maior ele se torna, geralmente, maior ele se torna, geralmente. Vamos lá. Se eu tiver coragem para suportar pequenas quantidades de dor e fizer o que é certo no início, evitarei maiores dores ou maiores doses de dor mais tarde. A dor é uma parte do progresso. Qualquer coisa que cresce experimenta alguma dor. Se eu evito a dor, estou evitando o crescimento. Geralmente, a diferença entre onde estou e onde Deus quer que eu esteja é a dor que não desejo suportar. Para fazer o que é certo, por mais difícil que seja, é uma característica rara, né, no ministério. A maioria escolhe o fácil. Devemos escolher o certo acima do fácil, né? Deus é sempre fiel. Mesmo quando a vida está difícil, Ele sempre está trabalhando para o nosso bem. A dor nos ensina a dependermos dele e purifica os nossos motivos.
ela nos mantém humildes e move-nos a orar. Olhando para trás, para todas as decisões difíceis e mal entendidos, acusações falsas, relacionamentos amargos e perdas dolorosas, eu nunca mais gostaria de suportar qualquer coisa dessas novamente. Sei que há ainda mais dor ao virar a esquina, mas eu nunca mudaria o que Deus fez em mim, através desses tempos difíceis. Por causa do que fez em mim, Ele agora pode fazer mais através de mim. Hoje encontro-me agradecendo a Deus por quebrar-me, mesmo que seja doloroso. Vale a pena o progresso pela dor. E é uma honra sofrer de uma maneira tão pequena por aquele que sofreu e deu tudo por nós. Você pode ver que é uma leitura extensa, né? Que foram 4 páginas, né, lidas. São experiências que outros irmãos, né, pelo mundo. Lembra de Pedro, que Pedro falou: irmãos, quando vocês passarem por provações, lembre que muitos dos vossos irmãos estão passando as mesmas coisas no mundo. Então Pedro, ele disse uma palavra profética. Quantos dos nossos irmãos, pastores, né, líderes, que estão passando por provações, por aquilo que não gostaria de passar? Mas aquele que quer liderar vai sofrer a dor. Aquele que lidera vai viver sobre dor. Mas também o Deus Todo-Poderoso irá guiá-lo, irá guardar a sua vida, e livrá-lo do mal e dar a ele a vitória na sua vida e no seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas uma leitura de muitas que eu faço, porque gosto de ler. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o evangelista Marcos Roberto Rosa.